quem me conhece, eu sou o Jorge Cajuru. E para quem não me conhece, eu também sou o Jorge Cajuru. Posso entrar aí na sua casa? Se você permite, muitíssimo obrigado. Hoje é terça-feira, dia de mais um programa Cajuru Pergunta. Chegando aos 20 entrevistados. Chegando ao 5º mês de vida do programa. Vocês perceberam que, ultimamente, temos mostrado o outro lado do futebol, não o futebol no gramado, o futebol em suas administrações, o futebol economicamente. Vocês chegaram a assistir a entrevista do presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, prevendo um colapso a qualquer momento no futebol brasileiro? Sobre questão financeira, sobre a conta que nunca fecha e a crise de grandes times do país? Pois é, nós queremos seguir nessa linha, buscando estes profissionais do futebol para conversar aqui no Cajuru Pergunta. Hoje nós vamos sair dos cartolas apaixonados pelos clubes, aqueles que presidem um clube de futebol, porque foram eleitos, são conselheiros, não são remunerados. O entrevistado de hoje é diferente. Ele é um profissional na verdadeira acepção da palavra. Boa noite, Cajuru. Prazer é todo meu em estar no seu programa, poder bater um papo com você. Bom, nós temos então o Fluminense, você, Rodrigo Caetano, com um retrospecto inquestionavelmente positivo, de Grêmio, com sucesso, de Vasco da Gama, né? E aí o Fluminense, que já o queria há muito tempo, como outros clubes brasileiros, o Fluminense acabou agora em 2012 lhe contratando depois de você ficar lá no Vasco da Gama. 3 anos. Com um período de 3 anos e com a Copa do Brasil, o vice-campeonato brasileiro e que mais estadualmente? A semifinal da Sul-Americana também, que foi a campanha de melhor aproveitamento do Vasco. Mas assim, Cajuru, o interessante de tudo isso foi o ciclo realizado no Vasco. Que um profissional, quando contratado, você tem que, são algumas etapas, né? Dentre as quais você estabelece para o presidente e para o vice-presidente que está lhe contratando, que é o diagnóstico atual do seu clube, e estabelecer para o clube que está lhe convidando qual vai ser o cronograma e os objetivos estabelecidos. E eu acho que isso nós cumprimos no Vasco. Você chegou a iniciar o seu trabalho com o Paulo César Carpegiani, num clube formador de atletas, não? O RS, né? Exatamente. O RS, que é de uma cidade ao lado de Porto Alegre, em Alvorada, onde houve um investimento grandioso, um centro de treinamento, com um estádio. E foi quando o Carpegiani foi para o Kuwait, ele te chamou? Exatamente. Ele teve um convite, né, da seleção do Kuwait, e aí me fez o convite, já nos conhecíamos, e para que eu tocasse esse projeto dele. Ali vocês formaram jogadores como Thiago Silva? Thiago Silva, hoje com a identificação enorme no Fluminense, Naldo, zagueiro do Werder Bremen da seleção, Ederson, que hoje está no Lyon, que também passou pela seleção brasileira, entre outros de menor expressão. Mas o foco era formador, e o Paulo realmente foi uma das pessoas das quais eu sou mais grato, porque ele talvez tenha identificado, digamos, essa possibilidade de carreira. Né, aliás, um cara seríssimo, né? Sério, de posições firmes, né? E um vencedor também dentro do futebol. Claro. E realmente aprendi... que ele não puxa saco de imprensa, não bajula jornalista, aí ele tem dificuldade de relacionamento. Nesse país é difícil, ser sério nesse país é muito difícil. Mas ele, então, na verdade, foi o descobridor de Rodrigo Caetano. Isso, exatamente. Em 2003, Cajuru, e aí eu automaticamente me retirei dos gramados aos 33 anos e iniciei essa carreira com ele. Já são quantos anos, então? Ano que vem fecham 10, né? 10 anos no futebol. 10 anos nessa função. Você esteve para trabalhar em São Paulo? Eu tive possibilidade, tive convite na época de Grêmio, principalmente, e também depois no Vasco. Não, digo de São Paulo, você teve convite? De São Paulo, não do São Paulo. Ah, de São Paulo. De São Paulo. Eu até prefiro me abster. Não falar? Não. Mas não foi do São Paulo? Não. Mas de clube de São Paulo, time grande? Exato, não, time grande, dentre os 4 grandes. Rodrigo Caetano, entrando agora assim nos temas, o primeiro é inevitável, porque recentemente o presidente do Atlético Mineiro, o Alexandre Calil, neste programa Cajuru Pergunta, trouxe um depoimento
com uma repercussão nacional muito forte, inclusive entre os presidentes de clubes. Ele acha que os clubes precisam se reunir mais, se encontrar mais. Para ele isso é urgente. Para ele o futebol brasileiro está à beira de um colapso, porque as contas não fecham, então os times estão gastando mais do que arrecadam. Para ele o futebol brasileiro está numa uma situação assim, fora da realidade total. Ele deu exemplos que o Guardiola, técnico do Barcelona, ganha metade do salário de mais de meia dúzia de treinador no Brasil, de mais de 10 jogadores no Brasil. Segundo ele, na Europa não tem 10 jogadores ganhando 700 mil reais por mês e no Brasil tem um monte. Então, gostaria de começar com esse tema. Você também acha que o futebol brasileiro está à beira de um colapso, sendo um executivo de futebol e tendo a postura que você vem demonstrando? Nessa função nós temos que trabalhar com uma palavra-chave que é orçamento, né, Caju? Armazém, né? O tempo, né? Exatamente. Exatamente. E onde é que está, muitas vezes, que nós, quando eu falo, me incluo, nós os clubes, somos induzidos ao erro, quando se fala ao final de cada ano. O orçamento de determinado clube atingiu 150 milhões. Só que você vai ver a liquidez desse recurso, se não é 50% disso, é quase isso. Por quê? Você projeta uma receita na qual você não tem essa liquidez, você já tem ali ou um ato trabalhista, ou você já tem alguns acordos que você tem que cumprir, de passivo, né? Você tem, muitas vezes, esse valor variável, ele não é uma receita exata. Então você, muitas vezes, é induzido ao erro, baseado nesse orçamento, de que você vai ter essa receita. E no decorrer do ano, você acumula mais um déficit, né? Aí vem a surpresa. E aí vem a surpresa, e a surpresa ela acontece ali na metade do ano e você tem que buscar oxigênio para virar o ano. Então, acredito que deva ser essa a interpretação do presidente Calil. Em contrapartida, o que nós também observamos a grande maioria dos clubes, o aumento de algumas tantas receitas, que, como eu falei, acabam nos induzindo a esse erro. Eu acho que nós temos que realmente trabalhar dentro da realidade, principalmente da liquidez desse dinheiro. Uma coisa é você projetar o que você pode adquirir, o que você pode ter de upgrade em receitas, mas você tem que trabalhar com fluxo de caixa. Sim. Clube trabalha com caixa. E a grande maioria dos clubes um dia tem 5 milhões, outro dia não tem 5 reais. E você não pode trabalhar. A maioria? A grande maioria. E o que é interessante, e eu acho que o resultado está aí, Cajuru, é só ver a janela do meio do ano passado e dessa. A curva é totalmente decrescente. Por quê? O jogador que hoje está aqui e que os clubes, na grande maioria, estão honrando seus compromissos. O jogador aqui tem uma qualidade de vida bastante boa. Tem um valor de remuneração elevado para os padrões normais. Como a relação hoje, clube e atleta, é uma relação empregado-empregador, você tem que ter a intenção do atleta de sair. Na grande maioria das vezes, você não tem. O jogador hoje com um contrato de 4, 5 anos numa situação confortável, está cada vez mais difícil você negociar, por mais que o clube muitas vezes precise. Então, quer dizer, isso, os resultados, aí, os números, né, da queda, somado ao fato, é claro, desse problema da crise europeia, a gente pôde observar nessa última janela um número reduzidíssimo de saída de atletas daqui para lá, porque realmente os salários aqui são muito altos. Estão melhores do que lá, realmente? Exatamente. A capacidade de investimento lá já não é a mesma. Já não é a mesma? Então, ou seja, só que nós temos que ter cuidado para que, atravessando esse momento bom de aumento de receitas, de uma melhor condição financeira dos clubes, melhor condição financeira, nós não podemos jamais nos esquecer que o passivo acumulado ele é enorme. E por isso que eu falo, na maioria das vezes esse passivo inviabiliza você ter liquidez. E não tendo liquidez, meu amigo, você tem que fazer antecipação, você tem que pagar juros, muitas vezes fora do mercado. E aí esse seu dinheiro que lá era orçado em 150, deduzidos os juros que você paga para antecipar os acordos que você tem trabalhista. No caso do Fluminense, você vê com naturalidade, é uma realidade o que o Fluminense faz, ou o Fluminense amanhã poderá, se perder esse patrocinador, ir para um buraco? Não, na verdade, uma coisa que tem que deixar bem claro aqui, Caju,
é que muito do que se é divulgado aí, pelo menos no que diz respeito ao Fluminense, que hoje eu conheço os números, não é a realidade. Não? Não. A imprensa mente, então? Não, eu acho que ela amplifica um pouco os valores. Somente isso. Porque... Então não é verdade que aqui no Fluminense tem um monte de gente ganhando 700 mil por mês? Não, não tem não. Não? Não. E não mesmo. E aqueles que são remunerados, digamos, fora dos padrões, que sim, tem 2, 3 no máximo, não chegam nesses números e são limitados a 2, 3. Ah, não mais do que isso? Não mais do que isso. Outra coisa. Agora não teve o quarto? Não. O Thiago Neves? Não. Não? Ele faz parte dos 3. Ele faz parte dos 3. Mas assim, além disso, a parte do... Para você, o que mais fez o Thiago Neves sair do Flamengo e vir jogar no Fluminense foi a questão da garantia salarial? Não, foi, eu acho que uma identificação com o clube, né, porque foi aqui que ele ressurgiu para o futebol. Talvez também um pouco mais de segurança nessa relação, é provável. E primeiro de tudo, ele que vale a pena ressaltar aqui, Caju, ele não saiu do Flamengo para o Fluminense. Ele saiu do Flamengo para o Al Hilal. Isso, e do Al Hilal pro mercado, sendo que o Fluminense entrou na parada, assim como São Paulo entrou na parada. Aí vocês foram mais ligeiros, Exatamente. claro. Mas a negociação ela não foi Fluminense-Flamengo com o atleta, foi Fluminense Al Hilal. Mas, para concluir, a relação hoje que o Fluminense tem, e aí nós observamos aí os grandes clubes do Brasil com dificuldades em conseguir seus patrocinadores masters, é que o Fluminense tem uma situação hoje, motivo de orgulho com o seu patrocinador, que viabiliza você ter uma equipe forte. Mas não é uma relação muito dependente, não, Rodrigo? Eu insisto, não, se o patrocinador amanhã sair do Fluminense, o Fluminense está quebrado, falido, não? Mas veja bem, o modelo desse patrocínio é que pode vir a ser discutido, até aprimorado, concordo com você. Aí é uma questão também da alta cúpula do clube, que envolve questões políticas. Mas o que nós temos que ter de real hoje é que esse patrocinador viabiliza o Fluminense ter uma equipe forte. E viabiliza o Fluminense também trabalhar dentro do seu orçamento, Cajuru. Porque a parte que tange ao Fluminense é a parte na qual é possível cumprir. Então você tem... O Fluminense só gasta, então, o que ele arrecada realmente. Exatamente. O restante é bancado pelo patrocínio. Exatamente. Com o quê? Nos direitos de imagem. Que o patrocinador hoje explora esses atletas através da imagem deles. Então, o que pode ser discutido, vamos estabelecer uma nova filosofia, de cada vez menos o investimento do patrocinador somado ao investimento do Fluminense, ou pelo menos a possibilidade de investimento do Fluminense. Bom, talvez tenha outras tantas formas de uma garantia maior futura, como você falou, ao invés de fazer contratos de 2 anos, um exemplo, com o patrocinador, estabelecer 5, durante 5 anos o Fluminense... Você tem pelo menos uma garantia maior, Exatamente. Um tempo, né? Esses modelos aí é que podem ser aprimorados. Confesso para você que eu ainda não discuti isso, é uma seara na qual não é a minha. Claro. Mas... Porque não é do seu tempo a parceria Parmalat e Palmeiras, é? Não, eu peguei... Você era novo ainda. Não, mas por coincidência, eu peguei a parceria Parmalat e Juventude de Caxias. Eu fui atleta do Juventude no ano de 1996, quando tínhamos essa parceria. E volto a frisar como foi uma parceria, naquele momento, bem sucedida. Então, mas quando a Parmalat saiu do Palmeiras, o Palmeiras quebrou. Mas aí é que está, essa transição... Essa questão que eu falo. Né? Não houve uma transição, Cajuru, e tampouco essa crise com a Parmalat, ela pegou a todos de surpresa. Eu acho que inclusive a própria empresa Parmalat. Evidente. Né? Mas é uma coisa que pode acontecer com o patrocinador do Fluminense também. Por isso. O que eu quero dizer é o seguinte, não sei se você concorda comigo, e você aí de casa, que o ideal seria o clube aprender a ter uma gestão profissional própria, através deste patrocínio, no caso o Fluminense hoje. O Fluminense está tendo uma aula, tem como aprender. Exatamente. E estar preparado para quê? Para amanhã, não tendo este patrocinador, a vida continuar. Perfeito. Acho que E não a casa cair, não desabar. Esse é o raciocínio, até porque não é intenção nem do patrocinador e nem do Fluminense que isso tenha um rompimento, que tenha um fim. Porém, em qualquer atividade, hoje você tem que se preparar para o imponderável, né? Para o insucesso. É o que eu costumo falar no vestiário para os atletas. Quando está ganhando, né, Cajuru? É fácil. Mas eu, como gestor também disso, você tem que se preparar para ser forte na hora do insucesso. Mas o que está acontecendo com o Vasco da Gama hoje, você tinha essa previsão?
É uma surpresa para você? Salário atrasado, essa situação toda, a roupa suja sendo lavada agora de forma pública, escancarada, o Vasco com tanto sucesso dentro de campo no ano passado. Caju, eu assim, um pouco distante agora, mas ainda nem tanto, né? Porque não vou ser hipócrita, eu saí há 1 mês e meio atrás, e querendo ou não, as raízes, elas foram fortes lá. Ficou 3 anos. 3 anos e 3 anos de uma trajetória, eu acho que importante, marcou muito a minha carreira. Com planejamento, com tudo. Porque uma coisa é você ter uma trajetória quando você chega numa situação um pouco mais confortável. E não era o caso, né? Eu cheguei lá em janeiro de 2009 com o Vasco na Série B e tendo que montar e remontar um elenco sem recurso e sem credibilidade. Então, ao longo desses 3 anos, você finaliza esse ciclo com um título da Copa do Brasil, um vice-campeonato brasileiro em pontos corridos, lutando contra um dos gigantes do futebol brasileiro hoje, em receita também, que é o Corinthians. E realmente não era o tipo digamos, de notícia que eu gostaria de ver, apesar de hoje ser rival, né? Mas esses problemas, nós atravessamos quando lá estivemos, né? De algum tipo de atraso, mas a conscientização do grupo, e vale ressaltar, de que esses profissionais que lá estão e aqueles que passaram sempre foram... Não me venha com essa conversa de conscientização, não. Vou discordar de você. Mas... O que aconteceu, na verdade, no Vasco da Gama é que o Vasco, tendo um executivo profissional de futebol da sua qualidade, salário atrasado lá teve, isso está acontecendo agora, já vinha acontecendo lá atrás. O problema é que você abafava, você conseguia segurar, você não deixava a roupa suja ser lavada publicamente e você conversava e discutia isso de forma interna. Eu estou errado? Não, tá certo. Isso é princípio básico, né? Então. Você tem problema, você resolve onde? Agora, tem problema com a esposa, discute em casa, não é isso? E era essa a filosofia que nós aplicamos lá. Nós tivemos problemas sim, tivemos situações até semelhantes a essa e conseguimos aí que eu falo. Ganhando jogos, conscientizando os atletas de que a melhor saída não era essa. Então é difícil eu ficar aqui opinando. Esse papel com o jogador era você que fazia? Sim. Quer dizer, esse é o problema. Esse é um link, é porque assim, dentre tantas funções que o executivo exerce, e muitas vezes as pessoas, Cajuru, acabam limitando em montagem de elenco. Contrata, manda embora. Não. Resumindo, você, além de tantas outras importantes, gestão de pessoas, né? Isso é fundamental. Ou você faz ou você perde a liderança do seu grupo. Então eu acho que isso nós conseguimos com êxito lá, claro que com o auxílio de uma equipe, ninguém faz nada sozinho. Tudo é plural, em futebol, mas temos que liderar pessoas. E liderar pessoas é você, nos momentos de crise, saber agir. E aí agir. Acabava comprando briga, assim, ficando assim, antipático para alguns funcionários. Porque muita gente fala assim, o Rodrigo Caetano é um baita profissional, Cajuru, mas ele é centralizador, Cajuru. E tem funcionário que não suporta nem vê-lo porque ele é perfeccionista demais. Isso procede? Procede, mas eu vejo isso como um elogio. Não a questão do centralizador, porque isso é pejorativo. Eu só acabo não me omitindo da tomada de decisão. Quando eu fiz a opção por essa função e busco ser bem remunerado por ela, eu tenho que saber que a minha cabeça também está a prêmio. Uma má gestão, um mau planejamento traz consequências gravíssimas a um clube. Portanto, normalmente quem vai cair é você, não é o presidente do clube. Então, né? eu tenho que fazer parte dessa tomada de decisão, Caju. E para isso eu cobro resultado, cobro metas. Costumo dizer sempre que muitas pessoas dentro do futebol acabam querendo emprego, mas não querem trabalho, né? E a gente faz com que essas pessoas trabalhem. Se cobrar resultado, exigir, digamos, o próximo da perfeição e comprometimento principalmente, independentemente de cargo, se isso é ser centralizador, tá bem, eu me defino assim. Mas não entendo com essa forma pejorativa, não. E apagador de incêndio, você também tem essa fama, né? Mas ali é o seguinte, é não deixar a coisa chegar nesse estágio, né? Você ser proativo, ser preventivo também em muitas dessas ações, eu acho que é. Você é um cara que, falando com você fora do ar, a gente percebe que você é discreto, né? Aquela figura gaúcha ali, né? Aquela postura, aquela personalidade, não se abre fácil, mas quando eu falo em apagador de incêndio e nessa questão do Vasco, quer dizer, não deixar a coisa se tornar pública, a roupa suja se tornar pública,
O episódio do Carlos Alberto, do Vasco, Carlos Alberto, você não foi fundamental ali naquele momento? Até hoje ninguém sabe a verdade. Qual foi a grande verdade daquele caso? O Carlos Alberto chegou a agredir o presidente do Vasco? Não, de forma nenhuma. Foi você que apaziguou tudo aquilo ali? Foi você que tirou o Carlos Alberto daquela laranja podre daquele momento ali? Primeiro, os problemas no futebol e em clubes, esses aí vão existir sempre. Porque você administra e gerencia, Cajuru, digamos assim, um público muito distinto dos demais. Se não vejamos, aos 16 anos, qual é o trabalhador mais jovem que você vê nesse cenário todo de profissionais? É o atleta de futebol. Para que um profissional chegue ao seu auge, ou seu sucesso, tanto na questão de conhecimento como de remuneração, jamais será antes dos 20 anos, né? Porque você tem que fazer uma faculdade, você tem que se preparar. O atleta de futebol hoje, no primeiro contrato aos 16 anos, pode ser arrimo de família, quase que a maioria se torna. Portanto, você tem que conhecer essas peculiaridades, de que você está lidando com outro público. E esse outro público requer uma outra gestão. Então, nesses casos... É quase igual a televisão, né? É diferente de tudo. Então, nesses casos, principalmente que nós enfrentamos um problema no início de 2011, foi justamente isso. E eu trago como lema: eu jamais vou tornar públicos os problemas ou as decisões que nós temos internamente. Jamais. É dessa forma que eu consigo adquirir a credibilidade. Então, mas ali naquela época, publicamente, se vazou essa notícia. Não, que o Carlos Alberto teria agredido alguém. Não. Vazou que ele teve uma discussão dentro do vestiário. Não, vazou que ele teria agredido. Mas não, de forma nenhuma. Isso não houve. Não? Longe de vias de fato. Então só o Cajuru soube dessa notícia? Porque eu, o Jorge Cajuru, que estou aqui na sua frente, eu dei essa notícia. Não. No vestiário eu estava, houve a discussão por uma cobrança que eu acho legítima, né? Você vem de 3 derrotas na época. A quarta veio depois da saída, né, dele. E houve discussão. Áspera, mas do jamais... presidente Roberto Dinamite com o jogador. Mas jamais... Mas não teve vias de fato? Não. Nem ameaça? Nem ameaça de vias de fato, não. Mas ali a decisão foi do presidente ou sua de afastá-lo? Não, depois nós nos reunimos e entendíamos que algumas decisões deveriam ser tomadas, né? E foi meio que... tudo isso é feito em conjunto, né? Tínhamos também o nosso vice-presidente, que também, uma pessoa ímpar também, que é o Mandarino, e tomamos a decisão de afastar. Nesse um dia, até para que os ânimos fossem acalmados, apareceu, né, a proposta do Grêmio para o Carlos Alberto. Ele seguiu a vida dele, acho que foi o melhor naquele momento, tanto para o Carlos Alberto como para o Vasco. E é a vida que segue. Que outra fonte de receita os clubes de futebol no Brasil, na sua visão, Rodrigo Caetano, como executivo de futebol, ainda não descobriram? Bom, primeiro que você tem que dividir bem a receita ordinária, que é essa, que deveria ser, que é direito de televisão, as propriedades, os sócios, bilheteria, muito mais prejuízo do que qualquer outra coisa, hoje em dia, pelo alto custo de um evento. O certo era a bilheteria pagar imposto, para não ter mais esse problema, né? Mas hoje também é uma coisa séria no Brasil. Hoje em dia você faz um evento aí, você vai ver no borderô, é déficit quase, deficitário. Bom, essas mídias estáticas aí, que já geram uma certa receita. E as receitas extraordinárias, que essas aí, o ideal seria você não ter que exercê-las, né? Que são o caso da venda de atletas, né? A formação de atletas, né? Categoria de base, a formação não tem mais, né? Você tem que... O ideal seria que você só vendesse bem, mas não, às vezes você vende por necessidade, né? Aí vende mal. Vende mal. E vende para um mercado hoje que não está capacitado para adquirir. Porque você acaba mandando um jovem para a Ucrânia, para a Rússia, para o mundo árabe, para a China hoje que está surgindo. Isso novinho, né? Agora você vê cada vez menos na Europa, porque ela já não tem a capacidade para... Na Europa tem que chegar o grande jogador, e o grande jogador já não... A Europa não compete aqui em termos salariais. Então, assim, montar uma receita ordinária com essas tantas entradas aí, né? Agora, a nível de novidade hoje, cada vez explorar mais a questão do marketing. Quando nós falamos em salários, e o nosso telespectador entende salário, muitas vezes se confunde quando se fala em direito de imagem. Como pode? Paga o salário, deve a imagem? Na verdade, o clube que trabalha bem a imagem é o clube que explora a imagem do atleta, né? Aí ele paga por isso. Em contrapartida, ele tem que explorar bem essa imagem. Se em tese, os grandes valores, os maiores valores são para os grandes ídolos,
que exploremos melhores esses grandes ídolos. Também é uma falha nesse sistema. Porque o jogador muitas vezes é bem remunerado na sua imagem e você quer tê-lo numa ação. Vou fazer uma ação de marketing. Sim. E ele é reticente. Então essa relação comercial que se vê muito na Europa, da exploração da imagem, Que é feita? a revenda dessa imagem, um exemplo, o Barcelona, se tivesse o direito de imagem do Messi, faturaria 50 vezes mais do que paga ele. Por quê? Revenderia para as outras marcas, as quais ele já vendeu a sua marca, Sim. a sua imagem. E é um dos desafios, e aí uma iniciativa, eu acho, ímpar do Santos, né, Cajuru? Que foi o quê? Trocar os direitos econômicos e federativos pela exploração da imagem do Neymar. O que o Santos está fazendo para você é um modelo. Poderia ser seguido no Brasil. Hoje até estamos todos no Brasil observando para ver como é que isso vai funcionar. Onde vai? Como é que vai funcionar? Porque isso vai ter uma conta lá no final. Você vai bater essa conta? Se bem trabalhado, supera. O Neymar hoje é o grande ídolo nacional e ele atinge uma faixa etária de consumo boa, que são os jovens, né? Então, se bem explorado, como será pelo Santos, essa conta ela vai dar superávit ao Santos. Então, mas aí voltemos ao que você acabou de colocar bem, que é uma fonte de receita, a categoria de base, que antes era uma realidade no Brasil, que é no Barcelona. Você pega o time do Barcelona, quase todo mundo formado feito ali, formado ali, pronto, acabou, desde menino. Exatamente. Né? Como o caso do próprio Messi. No Brasil, as categorias de base para você, elas não são prioridades hoje por culpa de quem? Dos empresários, dos profissionais de futebol, porque contratar jogador é muito melhor, movimenta-se dinheiro, aquele rolo, aquela confusão, comissão daqui, comissão dali, e aí você não vê o jogador feito lá, crescendo, ele não tem chance porque... Daí você vai ter um gargalo, né? Você vai formar e não vai usar. Você não vai usar. Agora, isso vai de filosofia de clube. Cada um tem, eu acho que até o Fluminense aqui está com uma filosofia boa, se você for observar. Nós aqui sabemos os nomes das estrelas do Fluminense, certo? Mas num contexto de 30 atletas hoje, já tem 9, estamos falando de quase 1/3 de jogadores formados dentro do clube. Eles não precisam, nesse primeiro tempo, serem os titulares. Mas eles, estando no elenco, a probabilidade deles, em algum momento, serem aproveitados aumenta. Já em outros clubes você não vê isso, você não vê essa capacidade de formação. O Fluminense tem no centro de treinamento de Xerém, né, como se fosse uma fábrica de talentos, e vem investindo nisso. Melhorando, aprimorando, prospectando jogadores. Mas no time quem? Isso é filosofia. Mas no time quem é? Hoje nós temos, além do... Eu estou falando do elenco. Do elenco. Elenco. Os que mais vem jogando aí o Wellington Nem, que saiu emprestado, retornou. Afora isso, tem o Wallace, lateral direito, que é foi da seleção sub-17. Digão, formado dentro do clube. O outro menino, Stefano, jogando. No meio de campo, 2 volantes também. Everton e o próprio Fábio, que é filho do Abel. Lucas Patinho. Temos vários jovens recheando esse elenco. E aí você, na montagem do seu elenco, você possibilita, ao pagar menores salários a esses, que você tenha 3 estrelas de uma expressão maior. Certamente, mais cedo ou mais tarde, esses meninos vão ter oportunidades. Dentro do elenco forte, que é o do Fluminense hoje, em termos de titularidade, está difícil, mas eles estão ali, tem que bater a porta. Fizemos um trabalho semelhante, Cajuru, no Grêmio. Em 2005, o Grêmio estava na Série B. Percorremos aquele período da Série B. Ao final de 2008, o Grêmio vice-campeão brasileiro, metade do elenco era formado dentro do clube. E daquela geração foi vendido, primeiro o retorno técnico, é sempre essa ordem. Sim. Retorno técnico e depois o financeiro. Anderson, Lucas Leiva, Carlos Eduardo, assim para falar outros tantos. Muito bem vendidos. Né? Muito bem vendidos. Números. Depois veio Douglas Costa, logo em seguida para o Shakhtar e assim por diante. Então é uma fábrica. E aqui eu acho que o Fluminense segue nesse caminho. Como a gente não está conversando aqui com um cartola apaixonado, e sim com um executivo de futebol, e profissional, na verdadeira acepção da palavra, eu até brinquei com você, né? Amador, o único que deu certo foi o Aguiar. Assim mesmo, porque ele era dono de banco, né? Então, tudo na vida tem que ser profissional. É possível você explicar para quem em casa não consegue entender, e às vezes até um jornalista não, um caso do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, o David. Como é que um cara pode ficar 19 meses sem receber salário?
E aí ele entra na justiça e esse valor que ele pede é de 6,5 milhões. Quer dizer, você do outro lado, você conseguiria ficar 19 meses sem receber seu salário na sua empresa, no seu açougue, na sua padaria? Quer dizer, como é que isso pode acontecer? Essa questão do direito da imagem, o que é? Na verdade, o direito de imagem seria parte da remuneração. Então, essa parte é o que, Rodrigo Caetano? Ela na verdade é o quê? Uns 70%, 80% do salário? Varia. Porque isso não é um drible fiscal? Não. Quer dizer, o clube não aguenta pagar o encargo social na carteira de um salário de 200, 300. Aí dá 20%, 30% na carteira e o resto é por fora do direito de imagem? Até porque é mais, né? Mais? O que acontece? O que é mais? A carteira também. A carteira é mais? Cada clube tem uma política, né? Eu já trabalhei em clubes onde não poderia ser mais, a imagem não poderia ser mais do que 40% da remuneração total. Aí, no caso, a carteira, então, era 60%. Era maior. Era maior. E assim varia. Mas se você for observar, normalmente você paga a imagem naqueles jogadores que são melhor remunerados, porque em tese você tem a exposição da sua imagem maior também. Entendeu? Então é isso. Você não vê um garoto que está surgindo, você vê, direito de imagem. Você não vê, porque você também não tem como justificar a exploração dessa imagem. Você vai, digamos, quais são os produtos que o seu departamento de marketing vai realizar e fabricar para esse jogador que ainda não está afirmado? Não tem. Então você não tem como comprar a imagem e não utilizá-la. Agora, mas nesse caso, você nunca viu isso, né? No futebol. Isso é inédito. Para mim é um caso inédito, não é? 19 e para você receber direito de para você ver bem a informação que tivemos, né? De que ele entrou entrou com um processo civil cobrando isso. Para você ver, num processo civil na qual ele tem um contrato de trabalho. Tem um contrato de trabalho, exatamente. Um contrato de trabalho cobrando na esfera civil uma outra remuneração. Então, ou seja, está cobrando de forma distinta. Mas que faz parte do salário dele. Que faz parte da remuneração dele. E que ele ficou 19 meses sem receber 19. Como isso vai... Porque também eu acho que é inédito isso aí. Com contrato de trabalho em vigor... Eu nunca vi. Desconheço. O tempo dirá como é que vai ser esse desfecho aí. E isso para você vem de onde isso aí? Que solução tem? Que conceito tem para isso não acontecer, meu Deus? Teria que ter, no meu entendimento. Não é legítimo que ele cobra, assim como também sabe-se os problemas que se enfrentam. Mas teria uma só solução, chamá-lo e fazer a repactuação dessa dívida. Através do direito de imagem, aí tem várias formas. Mas já deveria ter sido chamado lá atrás, né, Rodrigo? Se você, é isso que eu estou dizendo. Se você né? não tem condições de pagar 200 por mês, num período de 24 meses, você paga 100 num período de 48, mas cumpra. Né? Aí se a imagem dele você não está sabendo vender ou ela Exatamente. não está sendo boa, você chega e rediscute. Rediscute, pronto, né? É possível, né? Entra em algum tipo de acordo. Qualquer segmento de trabalho tem que ser assim. Exatamente. Né? Agora, no momento que chega já nesse estágio aí, eu não posso prejuízo. É prejuízo total. Eu não posso deixar de falar de um outro time que você praticamente já disse aqui, o deixou pouco mais de um mês. Vem cá, Rodrigo Caetano, com tudo que você viveu no Vasco da Gama nos 3 anos e fundamentalmente no ano passado, com um ano que quase foi histórico, né? Quase. Né? Você ganha o Campeonato Brasileiro, puxa vida, né? Aí eu te pergunto, e não ganhou por pouca coisa. Por detalhe. Aí eu te pergunto, detalhe, para você, o Vasco perdeu o campeonato no campo ou fora de campo para o Corinthians? Porque um dirigente do Vasco, hoje lá apenas no conselho, não é mais o presidente, o Eurico, 4 rodadas antes de terminar o Campeonato Brasileiro, ele disse para mim neste programa que o Vasco não ganharia o campeonato pela tabela, pelos últimos jogos. A tabela foi madrasta, não tem a menor dúvida. Últimos 5 jogos, você ter 3 clássicos regionais e o Vasco dos 3 venceu 2, não venceu o último. Se vencesse o último também não alteraria. Mas o que é tabela madrasta? Ela é de propósito ou não? Não, mas se você for pegar... Essa tabela ela é produzida lá atrás, né? Por quem? Pelo órgão técnico da CBF, que distribui. Eu não quero entrar no mérito do favorecimento a B ou C. Porque para você o Corinthians não foi favorecido? Não, eu prefiro entender que o Vasco foi prejudicado nessa tabela. Na tabela? Na tabela. A arbitragem não? Os erros eu acho que aconteceram de 2 lados.
existiram erros cruciais que prejudicaram o Vasco, sim, cara. Cruciais, cruciais. Mas é aquilo que fica na palavra, no dia, e aí você vê que logo a seguir já houve um erro também de um clube concorrente, e no geral, eu acho que o prejuízo maior realmente foi nessa dificuldade da tabela, porque o aproveitamento do Vasco foi excelente. Então, mas aí no caso da tabela, aí não houve erro seu, erro do Roberto. Quando vocês pegaram a tabela no começo do campeonato, vocês não viram isso? Ah, não, Caramba, ela já foi divulgada. Aí depois não tem jeito? Sim, não. Depois de confeccionada, soltou o regulamento, a tabela. E ela não é discutida publicou com os clubes? Pois é, não é. Não é? Não é. Ela é feita, pronta, acabou? Se você me perguntar o critério, também não vou saber te responder dessa tabela. Eu sei que nos últimos 5 jogos o Vasco jogou 3 clássicos. E em tese o clássico é o quê? Meio a meio de probabilidade, né? Então, assim... Então, nisso aí houve um benefício para o Corinthians? Prejuízo para o Vasco. Você não gosta de falar a palavra benefício? Um prejuízo para o Vasco. Exatamente. Então, porque no início da tabela não imaginávamos que fosse o Corinthians, poderia ser o São Paulo. Então eu prefiro me ater na situação específica do Vasco. Que o Vasco teve uma tabela madrasta, teve uma tabela dificílima. Muito. Para uma reta final de campeão, de campeonato. O que você tirou de lição disso? Para você agora aqui no Fluminense, por exemplo? Que, até falando com pessoas aqui do Fluminense, cada vez mais o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele nos traz aprendizados, Caju. E você tem que saber que o primeiro jogo vale tanto quanto o último. Por que eu te falo isso? Porque ao final, talvez o último jogo já não vale para você a nível de título, pode valer a nível de rebaixamento, a nível de Sul-Americano. Mas no primeiro, onde estão todos zerados, um exemplo, esse último do Corinthians. O Corinthians ganhou o campeonato nas 10 primeiras rodadas, não nas 10 últimas. Sim. Entendeu? E o Vasco não ganhou no final, teve um belo aproveitamento, apesar de uma tabela muito difícil no final, mas foi porque teve, no início da competição, a disputa da Copa do Brasil e do Brasileiro. Então, alguns tantos jogos o Vasco teve que mesclar atletas, teve que jogar com a equipe reserva e assim por diante. Então, ou seja, esse déficit aqui, no início do campeonato, com o excelente aproveitamento do Corinthians, fez a diferença lá no final. E esse é um aprendizado. Isso é um aprendizado. Não resta a menor dúvida. É? Você acabaria com os campeonatos estaduais no Brasil? Para você o Boca volta com chance? A camisa é forte demais, tem um estádio também que faz a diferença. Eu não gosto do Mano, eu estou errado como treinador. Rodrigo Caetano, você, executivo profissional do futebol do Fluminense, pode garantir que o Fluminense na Libertadores da América tem todas as armas dentro de campo e fora de campo que os outros times brasileiros têm? Não, difícil. O que nos dá um pouco mais de tranquilidade, Cajuru, no caso do Fluminense, é estar presente na competição nos últimos anos. Frequentemente o Fluminense vem disputando a Copa Libertadores. Foi vice-campeão, já teve vice-campeão da Sul-Americana também. Está compreendendo melhor como é que é esse torneio sul-americano. Compreendendo melhor, se relacionando melhor também com a própria Conmebol, sabendo o caminho das pedras no que diz respeito à logística. Está esperto com tudo. Não, e até com a logística do evento, né? Porque tem as suas peculiaridades, receber bem o seu adversário para lá, você ser bem recebido, e assim por diante. Eu acho que o Fluminense compreendeu bem isso e espero que isso possa ser um facilitador nessa competição. Agora, em termos de elenco, temos um bom elenco, não dá para prever que temos... Mas tem alguém melhor, na sua opinião? Tem algum time brasileiro hoje com melhores armas dentro e fora de campo do que o Fluminense? Eu acho que todos os representantes do Brasil aqui são fortes. Estão no mesmo nível? Eu acredito que chances iguais? Chances iguais. É? Eu acredito. O Corinthians está um pouco acima? Não, igual. O Corinthians vai ter a seu favor o Pacaembu com alçapão, né? Que é um alçapão, com a torcida ao lado. É um diferencial. O Vasco nem se fala, em São Januário. Eu creio que Flamengo e Fluminense aí é que tem um certo prejuízo nesse sentido. Por causa do Engenhão. Por causa do Engenhão, que é um estádio um tanto mais neutro, né? Internacional também forte.
Fluminense podendo jogar, o Santos podendo jogar na Vila até também, né? Ou seja, e Fluminense e Flamengo enfrentando essa dificuldade. Mas eu espero que a qualidade supere. Você falou do Santos, você falou de elenco. Mas o Santos, com um gêniozinho aí, aí ele não está acima? Ele pode ser o grande diferencial, como foi na última Libertadores. Foi, não foi? Não resta a menor dúvida. Os dois, né? O Ganso e o Neymar, né? Fizeram a diferença, né? O Neymar na semifinal, o Ganso na semifinal, por exemplo, foi decisivo. Exatamente. Muito se fala, né, que o problema do Santos era o sistema defensivo, assim como muitas vezes se fala. E você vê que uma equipe, quando desequilibra na frente e consegue esse equilíbrio também atrás, ele chega. Foi o caso do Santos. O Fluminense tem esse equilíbrio hoje? Eu acho que tem. Se não está próximo de ter. Também é um elenco que mudou pouco, né, Cajuru, do Fluminense. Mudou pouco, isso é um facilitador também. Agora, é uma competição totalmente diferente, de tudo. E fora do Brasil, Rodrigo Caetano, você que trata a Libertadores com profissionalismo, você reconhece que os times brasileiros precisam estudar melhor os times sul-americanos? Né? A gente não pode ser surpreendido por esses times, tipo Universidade do Chile e tal. Você não acha que esse é um erro nosso do Brasil, que a gente precisa corrigi-lo imediatamente antes que seja tarde, não? Precisa... Não, eu acho que respeitar é uma palavra um pouco forte demais, mas precisa conhecer e principalmente saber que esses outros países praticam hoje um futebol também muito de alto nível e são organizados tanto quanto. Você vê, agora que está retornando o Boca depois de muito tempo. Para você, o Boca volta com chance de ser aquele velho Boca? A camisa é forte demais, tem um estádio também que faz a diferença. A Universidade do Chile houve muitas mudanças no nível de elenco, mas eu acredito muito na filosofia de trabalho deles. A filosofia deles. Barcelonazinho, né? Exatamente. E nós enfrentamos eles. E aí eu te falo que onde que foi o diferencial do Vasco não ter feito a final da Sul-Americana, jogou o segundo jogo fora. Se tivesse feito primeiro lá, segundo em São Januário, faria a final. Você falou do mando de campo. Né? Exato. Então, assim, você vê hoje, não dá para achar que você vai na Venezuela e vai vencer fácil. O futebol venezuelano, através da sua seleção, vem evoluindo também. Então, é respeitar mesmo. É respeitar, porque através do respeito você se informa melhor desses seus adversários. Mas está muito parelho os grupos. Eu acho que os grupos, em geral, você não vê nenhum grupo... essa é barbada aí, não. Eu acho que não, tá equilibrado. O sorteio equilibrou. Se você pudesse, Rodrigo Caetano, numa postura de poder decidir, você acabaria com os campeonatos estaduais no Brasil? Não acabaria. Não? Eu acho que... Você faria o que, então, para que esse primeiro semestre para os clubes fosse... Sabe por quê? Porque eu sou oriundo... rentável, fosse vou te dizer, interessante para o público, porque tá dose, né? Você viu esse começo de ano, tá difícil, Deixa eu te explicar. Eu sou oriundo, eu joguei em clubes de menor expressão, fui atleta de clubes de menor expressão e sei o quanto os campeonatos estaduais eles representam na vida desses profissionais que infelizmente jogam nesses times menores. O que a gente pode fazer é melhorar esse calendário. E aí, um exemplo aí é justamente, não no caso de São Paulo, que os 20 clubes lá são potência. Poderia se discutir diminuição, porque aí você abre, digamos, uma agenda maior para os clubes. Mas no caso do Rio, vou ser repetitivo aqui, né, diminuir um pouco o número de clubes. Enxugar, sem sombra de dúvida. E datas? Para que possibilite que você tenha datas melhores, não haja esse acúmulo de jogos no início do campeonato, quando a sua equipe está longe da condição ideal física. Então, que todas as federações, né, que compõem a CBF façam uma... Porque, excetuando São Paulo, todos os demais estados enfrentam esse mesmo problema. Um número muito maior de clubes do que a capacidade técnica, do que o potencial técnico. E aí você acaba... E está perdendo interesse. Totalmente, né? totalmente. O próprio torcedor não está nem aí com o cai a qualidade. Cai a qualidade. Total, né? Porque não tem apelo. Não tem apelo. Ô, Rodrigo, por falar em qualidade, qual é o melhor treinador de futebol que você já trabalhou até hoje? Foram Mais vários. Mais um assim que te chamou a atenção? Eu tive, como atleta, bons exemplos aí, peguei figuras fantásticas lá de trás, Evaristo Macedo, era uma outra escola, e
Valdir Espinosa também, de uma outra época, né? Depois já como diretor, tive a oportunidade de trabalhar com o Mano Menezes, que hoje está na seleção. E Eu não gosto do Mano, eu estou errado? Como treinador. olha, ele realizou... Não vejo nada de interessante nele. O que ele realizou de interessante? Eu acho que no time ele já realizou muito mais nas equipes do que na seleção. Isso aí eu tenho que concordar com você. Ele não fez nada. Não, mas ele Tô foi... você em clubes. Na trajetória de clubes, ele foi... Eu acho que os trabalhos dele foram sólidos. Foram trabalhos que tiveram... É muito difícil você ter longevidade num clube. Você acha que no Grêmio o trabalho dele foi decisivo? No Corinthians foi decisivo? Na Série B, títulos estaduais, esse vice-campeonato da América, no próprio Corinthians. E se você for ver, sem um orçamento grandioso ainda na época do Corinthians e ainda na época do Grêmio, diferentemente de agora. Eu achei ele preparado, torço para que dê certo na seleção, sei que a cobrança é absurda. Agora, mais recentemente, eu não quero ficar nominando muitos, mas sou muito grato a todos aqueles que trabalharam comigo, tanto no Grêmio como no Vasco, porque eles, na minha profissão, foram peças fundamentais, independentemente de êxito técnico ou não. Eles treinadores? Eles treinadores. Eles todos. quem? Vários. Ricardo Gomes. No Vasco eu trabalhei com o PC Guzmão, Wagner Mancini, Dorival, Ricardo Gomes. No Grêmio, Mano Menezes, Wagner Mancini, Celso Roth. Esse Dorival é diferenciado? Dorival é um grande técnico também. É um cara que logo vai estar aí. Eu acho que até já, ele, naquele Santos ele já deu uma cara daquele Santos que todos nós gostávamos de ver, né? De campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. E são meio ciclos, né? Assim, os próprios atletas, assim, os próprios técnicos como atletas têm os seus ciclos. Ricardo é uma pessoa ímpar, o próprio Abel agora nesse curto espaço de convívio aí, de quase um mês também. O cartel de títulos do Abel dispensa comentários. E para você a força do Abel é o trabalho de vestiário, liderança de vestiário? Ele conhece muito na questão de campo, né? Leitura de jogo? Leitura de jogo e principalmente liderança, né? de vestiário, onde ele exerce muito bem, facilitando esse trabalho para o gestor, né? Que aí você fica numa situação de realmente ter que atuar em situações extremas, né? Para você, o Muricy Ramalho não é o melhor treinador do Brasil hoje? Eu falei dentre os que eu trabalhei. Você nunca trabalhou com o Muricy? Exatamente. Mas também é outro que dispensa comentário. O currículo dele fala por si. Fala por si. Se formos aí falar, Paulo César Carpegiani, trabalhei numa outra função com ele, profundo conhecedor. A saída dele aqui do Fluminense... Eu acho que nós temos, resumindo, nós temos muitos bons profissionais. Preparados temos. Temos. Tomara que você esteja certo. A saída do Muricy aqui, como nossa última parte da entrevista, causou muita polêmica. Você estava no Vasco da Gama. Você está aqui no Fluminense há um mês? Um mês, exatamente um mês. Tá. Nesses 30 dias, você viu algum rato aqui? Não. Não? Não vi. Aquela história do rato, qual é a verdade? Porque o Muricy falou para mim, com toda a clareza, na casa dele, participando deste programa que a Juru Pergunta, que ele não mentiu, contou até a história do Deco, que no dia que o Deco se apresentou, não tinha um rato, tinha um cachorro, era um rato do tamanho de um cachorro que passou perto dele, que ainda passeou pelos Gatorades próximos dele, na boca dos Gatorades. Quer dizer, o Muricy não iria inventar isso. Não. Qual é a realidade disso, então, que deixou o torcedor do Fluminense revoltado com o Muricy? Primeiro que eu, não estando aqui, fica até difícil opinar sobre isso. O que eu posso dizer é o que eu vi. Que você está vendo hoje. Que eu estou vendo hoje. O que eu vejo é um empenho absurdo, né, do clube como um todo na aquisição de um centro de treinamento para futebol profissional. Da melhoria Você acha que você vai estar vivo e vai ver o Fluminense com um centro de treinamento exemplar? Espero que sim. Não digo exemplar, mas que tenha o centro de treinamento, tenha o seu espaço, já é um avanço absurdo. Espero estar aqui ainda no clube. Meu contrato é de 2 anos. Hoje você está vendo isso acontecer? Esse empenho. Estou vendo esse empenho. Esse empenho? Em solucionar esse problema. É? Primeiro ponto. Um empenho também muito grande em melhorar as condições do centro de treinamento de Xerém, que é para a base. E aquilo que existe aqui em Laranjeiras está havendo manutenção com melhorias. Você vai no vestiário, você vai, mesmo algumas sugestões que nós demos aqui que serão colocadas em prática, de melhorias para as condições dos atletas. Eu não vejo nenhuma, como é que eu vou dizer, predisposição em não atender às nossas solicitações de melhorias. Até o presente momento, nenhum tipo de barreira nesse sentido. Portanto, nada que eu não tenha atravessado em outros clubes também e que as coisas não tenham caminhado. Para terminar, Rodrigo Caetano, um
profissional com a sua qualidade, comprovadamente, com resultados, ou seja, resultados positivos, um profissional como você não caberia na seleção brasileira, principalmente tendo um Mano Menezes que tão bem te conhece? Olha, até Porque a seleção não tem, né? Não tinha, né? Agora, chamado diretor de seleções é executivo, né? Mas o presidente, ele era presidente do Corinthians. Não, aí... Será que ele é executivo profissional de futebol? Então, na época até mesmo de Vasco, houve... Antes a seleção tinha um supervisor, que ficou muito tempo lá, que era o Américo Faria, né? Exato. Hoje não tem esse cargo. Na verdade, na época de Vasco, algumas tantas vezes foi até veiculada essa possibilidade do meu nome, mas a coisa não caminhou. Mas você enxerga a seleção brasileira precisando de um cara assim? Vamos ver agora se o novo diretor de seleções vai conseguir montar essa estrutura organizacional ali. Porque ela é necessária não só lá, é necessária em qualquer clube, em qualquer instituição do esporte de alto rendimento hoje. Se você for ver, vamos lá, vamos mudar de esporte, vamos para o vôlei ou para o basquete. Se lá não tiver a figura de um gestor, não vai andar. Você tem que ter essas funções distribuídas. E não poderia ser diferente no órgão máximo do futebol brasileiro. Portanto, eu acho que a definição do cargo agora, ou da retomada desse cargo, eu acho que é visando isso. Podemos aqui discutir em relação a nome, se é o melhor, pior, capacitado ou não. Mas eu tenho expectativa de que isso tenha sido talvez o melhor caminho. A definição desse gestor também em seleções. A figura do empresário no futebol brasileiro, para você, isso não tem fim? Isso vai continuar? Isso já é um personagem que já está inserido. Ele só o jogador hoje virou escravo de empresário? Antes ele era escravo de clube, agora com a nova lei ele virou escravo de empresário? Ele já está sendo escravo de um sem número de personagens. Se você for ver, você vai chamar um garoto para fazer um contrato de 16 anos. Ele virá com o empresário, aí vir com muitas vezes mais um advogado, aí ou é o familiar ou é o amigo da família, assim, vários personagens. Isso é bom ou ruim? Isso é péssimo. Isso é péssimo. O que eu falo que volto a dizer, existe o ideal e existe o possível. O que nós temos que, no meu entendimento, modificar? E isso é um processo. Logo que surgiu a lei, foi muito fortalecida a figura do empresário. Por quê? Porque quando surgiu a lei, os clubes também estavam fragilizados financeiramente. Eu espero que agora, com melhores profissionais de gestão, com maior responsabilidade, com o aumento das receitas, os clubes invertam um pouquinho essa posição, que hoje ela é fragilizada. Você põe a mão no fogo, que é um quadro do programa, na última pergunta, no bate-bola final, pela relação entre o empresário Carlos Leite com o Corinthians e com o Vasco da Gama, e no caso no Vasco, na tua gestão? Ah, com certeza. Não teve... Não há nenhuma promiscuidade na relação desse empresário, que muita gente da imprensa o tem como... No que eu pude presenciar nesses 3 anos, não. Não. Até mesmo porque muito foi divulgado em cima do nome dele, mas outros tantos profissionais... E tem gente da imprensa que o trata como bandido. Outros tantos profissionais, agentes, realizaram os negócios lá no Vasco e a proporção, às vezes, de atletas os quais representam, que as pessoas às vezes definem assim, determinado jogador é do agente tal. Ele não é do agente tal, ele é do clube. Ele muitas vezes tem um percentual com esse agente, muitas vezes esse agente ele só é representante dele, entendeu? Por quê? Porque os clubes estão, com o passar do tempo, acho que mudando essa posição, deixando de ser totalmente frágeis. Mas outros tantos agentes atuaram no Vasco e o que também no Corinthians, né? Também no Corinthians. O que define isso, Cajuru, no meu entendimento? É que nem como é que eu vou dizer? É a mercadoria oferecida. O determinado agente vai me oferecer um jogador que não interessa ao clube, eu vou agradecer, vou dizer, não quero. Agora ele vai me trazer um jogador, ou ele vai me sugerir um jogador que interessa, que é de ponta, que é um jogador diferenciado, aí eu não vou olhar nem o nome dele, agente. É assim que funciona, pelo menos. E para terminar, se você fosse dono de um clube de futebol, é claro que você hoje é o funcionário dele e ele te buscou a peso de ouro. Mas se você fosse dono de um clube de futebol, a peso de ouro para a função sua, eu quero dizer. Dono de um clube de futebol, Rodrigo Caetano, você faria na hora, assinaria na hora uma parceria com o patrocinador do Fluminense hoje? Ah, com certeza.
Com certeza. Você acha que os outros clubes poderiam seguir esse modelo? Seria bom para o futebol brasileiro se todo clube tivesse um parceiro como o Fluminense tem? Volto a dizer, com a capacidade de investimento, com essa gestão que hoje tem, sim. Poderia ser aperfeiçoado, melhorado? É uma outra discussão, que eu até muitas vezes eu nem conheço totalmente ainda. Mas eu acho que alguns tantos outros clubes gostariam de ter um patrocinador, um parceiro forte, como possui o Fluminense, que hoje em dia isso aí está cada vez mais escasso. Rodrigo Caetano, foi um prazer entrevistá-lo, conhecê-lo pessoalmente e já conhecedor do seu trabalho, saber que o futebol brasileiro está em busca, pelo menos os grandes times, dessa profissionalização que antes era tão esquecida. A gente só tinha amador tomando conta de time de futebol e hoje a gente precisa ter gente de bem, na verdadeira acepção da palavra, e gente competente, e isso indiscutivelmente você é. Muito obrigado, eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade de participar do teu programa, também te conhecer pessoalmente, dizer que sempre tive em você uma das referências do jornalismo esportivo brasileiro, isso aqui não é... Nunca me processou, gente? Não, mas não é por isso não. Eu gosto das pessoas que têm posição. E saiba que você é referência aí para muitos. E para mim é que é um prazer enorme ter participado aqui, ter batido esse papo contigo. Vamos buscar outras entrevistas, como foi esta, com o executivo profissional de futebol do Fluminense, Rodrigo Caetano. Até a próxima terça. Muitíssimo obrigado.